palavra do Senhor que eu tenho para esta noite está no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Já há alguns domingos que estamos falando no livro dos Reis, falamos um pouco no capítulo 1 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. E eu quero trazer a leitura para vocês no capítulo de número 5 do segundo livro dos Reis. Fala ali sobre a história de Naamã, quando Naamã foi curado de lepra. Veja o texto, diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberai que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com a sua indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor,
em cuja sua presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amados irmãos, estamos diante de uma história fantástica, fabulosa. Esta história é uma história para padrões de qualquer pessoa, tremenda em qualquer medida, atraente, fascinante, conhecida por muitos. Certa vez, fui para uma cidade conhecida pelo misticismo, iniciar ou dar continuidade a um trabalho que ensinava a palavra fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto estávamos ali, eu, minha esposa, minha família, algumas pessoas sempre diziam: olha, isso não vai funcionar. As pessoas daqui são diferentes, sofisticadas, algumas bem-sucedidas, outras até poderosas, intelectuais, são capazes. Elas não vão acreditar no cristianismo que vocês vieram ensinar, pois são pessoas competentes, autossuficientes. E, por fim, me disseram: ninguém virá. Ninguém vai acreditar, ninguém vai ouvir. Mas com o tempo descobrimos que esse não era o caso. Recentemente, por meio de um pastor missionário, muito amigo, me disse que as pessoas estão convertendo ali naquele lugar. Esse meu amigo notou que pessoas estão tendo um encontro com Deus. E eu fiquei muito feliz. Este é o nosso tema de hoje à noite. Encontro com Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5. Agora, a razão pela qual estou começando essa série com a história de Naamã, um general sírio, é mostrar que ele era o primeiro ministro da Síria. Ele era o comandante-chefe do exército. Ele era um homem rico, bem-sucedido, sofisticado, intelectual e não acreditava no Deus da Bíblia. E mais, além de ter derrotado Israel, ele não tinha nenhum respeito por Israel como país. E certamente não tinha nenhum respeito pela religião de Israel. Ele tinha escravizado seus habitantes. E, no entanto, aqui ele vai procurar a cura do Deus de Israel. Por que isso aconteceria? Por que isto aconteceu? Tudo o que eu posso dizer é que naquela cidade que mencionei, dizendo que as pessoas como Naamã nunca tentariam ter um encontro com Deus através de Jesus Cristo, descobrimos que esse não era o caso. Tem muitas pessoas como Naamã que aparentam não estar interessadas em ter um encontro com Deus, mas no fundo elas estão interessadas sim em conhecer a Deus. Agora, como isso acontece? Aqui está um estudo deste caso. Primeira coisa, amados, que nós vamos ver, preparando o caminho para o encontro com Deus. Primeiro eu quero mostrar para vocês algumas coisas que abrem o caminho
para um encontro com Deus. São 4 coisas que tem que acontecer se você quiser ter um encontro com Deus, que vimos na história deste grande homem, Naamã. A primeira coisa é livrar-se da ilusão de alta confiança. Versículo de número 1 diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante de seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Lepra era uma doença terrível daqueles dias. A pessoa leprosa era cometida de podridão do próprio corpo. Era um zumbi em vida. A pele ficava branca e começava a apodrecer, a feder, cheirar mal. E com o tempo, na comunidade de Israel, a pessoa era isolada da comunidade. Ninguém cumprimentava um leproso, ninguém se aproximava de um leproso. Se o vento soprasse no leproso em direção de alguém, as pessoas saíam correndo com medo desta doença. Era algo terrível, tipo uma hanseníase, uma AIDS. Era uma coisa que assolava aquele século. Naamã, apesar de ser um grande homem, um grande guerreiro, sofria deste mal, a lepra. Por isso começamos com este ponto dentro do primeiro ponto nosso, que é a autossuficiência. A autossuficiência dá para ver isso no verso 1. Naamã, você precisa se livrar da ilusão da autossuficiência. Isso vai acontecer. Ele era comandante do exército do rei da Síria, mas ele era um leproso. E aqui temos aplicações. Não importa o quanto você trabalhe para montar uma vida planejada. Não importa o quanto você trabalhe para entrar numa escola, num certo emprego, ganhar muito dinheiro, ter cuidado com a saúde, malhar, observar tudo o que precisa para ter uma vida legal. Não importa o quanto você tente montar uma vida realmente boa, confortável e bem-sucedida. Algo entrará na sua vida e estragará tudo. Algo entrará, algo do lado de fora. Eu não ligo o quão poderoso você é, o quão inteligente você é. Eu não ligo para o quanto dinheiro você tem. Meu amigo, nenhuma quantidade de poder ou dinheiro poderá impedir que a doença crônica, a traição pessoal, reversões financeiras, perdas de emprego ou algo de dar errado aconteçam. Nada pode impedir isso. E quando essas coisas atingirem você ou alguém próximo a você, não vai importar o que você já realizou ou o que você fez. Estas coisas vão arruinar a sua vida. A menos que você supere a ilusão da autossuficiência. E a razão pela qual tantas pessoas, como Naamã, procuram encontrar com Deus, é que elas começaram a superar a ilusão da autossuficiência. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Lembrem-se, quando Naamã foi encontrar, e não foi com o profeta, ele foi com o rei de Israel. Ele se dirigiu ao rei, a figura mais importante do reino de Israel. E ele levou consigo moedas de ouro, moedas de prata e vestes de festivais, que valiam uma nota. Chegando lá, ele queria comprar sua cura, dar esses presentes em troca da cura. Mas ele aprendeu uma grande lição. Isso não serviria para nada. E não serviu para nada.
A segunda coisa tem que acontecer se você quiser ter um encontro com Deus. Perceber que o mundo não pode ajudá-lo. Segunda coisa que tem que acontecer está no versículo 7. Versículo de número 7 tem o princípio. Você não buscará e não terá um encontro com Deus, até não se livrar da ilusão da autossuficiência, mas também ver que nada no mundo pode ajudá-lo. A experiência não pode ajudá-lo. Medicamentos podem aliviar, mas não curá-lo definitivamente, ajudá-lo. A terapia também não pode ajudá-lo. Os médicos também não. O que eu amo nessa passagem é isso. Naamã já tinha procurado todos os tipos dos deuses sírios e nada aconteceu. Todos os tipos de medicamentos e ajuda e nada. Naamã, quando ouviu que o Deus de Israel tinha o poder para curá-lo da lepra, veja o que ele fez. O versículo vai dizer assim: Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. E mais uma carta do rei da Síria ao rei de Israel. Naamã estava dizendo: aqui estão as minhas credenciais, aqui está o meu dinheiro para obter a minha cura. E ele foi direto ao rei de Israel, porque naquela época todos os sacerdotes e profetas trabalhavam para o rei e apoiavam o Estado. Então ele pensou, indo ao rei era o suficiente, porque o profeta trabalhava para o rei. Pobre general, comandante do exército sírio, ele não recebeu, ou melhor, ele não percebeu que Israel, lá em Israel, era o único lugar no mundo em que o profeta não trabalhava para o rei. Por quê? Porque o Deus de Israel não está sob o controle do rei. O Deus de Israel é um Deus que julga o rei. E é por isso que o rei de Israel, quando ele recebeu Naamã com a carta do rei da Síria, dizendo: olha, cure o meu comandante, ó rei de Israel, diz o texto que o rei de Israel rasgou as suas roupas. O rei estava dizendo assim: olha, eu não posso te dar o que somente Deus pode dar, meu amigo. Eu não posso lhe dar um novo coração. Eu não posso fazer isso. Que loucura é essa? Só o Deus verdadeiro. Só Deus. E Ele não é um Deus que você pode comprar com o seu ouro, com a sua prata, com as suas vestes. Só Deus. E esse Deus você não compra. Interessante, porque a gente tem mais visto hoje em dia são pessoas tentando barganhar com Deus, fazer negócios com Deus. A gente vê pessoas tentando comprar Deus. Naamã estava numa tentativa de comprar a sua cura. E o rei de Israel, que isso, que loucura! Ao ponto de chegou a rasgar as roupas, dizendo: eu não posso fazer isso. Somente Deus, e Deus não se compra. Totalmente, olha, o ensino contrário que nós temos visto hoje por aí. Pessoas tentando fazer negócios com Deus. Se você vai encontrar com Deus, você precisa ver que o mundo não pode ajudá-lo. Você tem que ver que você não é autossuficiente. E aí chegamos à terceira coisa que tem que acontecer se você quiser ter um encontro com Deus. Perceber que seu problema não é o seu sofrimento, mas o seu pecado. Seu problema é seu pecado. Veja bem, o que levou Naamã buscar o Deus de Israel? Foi o sofrimento? Ele estava caindo aos pedaços. Ele estava desesperado. Pode ser que ele
pensasse que a salvação fosse comprada. Naamã pensava ser um grande homem e nada de humildade. Mas o profeta Eliseu vai curá-lo. Mas antes, vai lhe ensinar algumas coisinhas sobre o verdadeiro Deus e Senhor. E então Naamã vê que com o rei não tem nada. Então o profeta Eliseu diz para o rei: deixe-me vir esse rapaz. E quando Naamã chegou diante, eu fico imaginando esta cena da tenda de Eliseu, profeta de Israel. Ele queria que Eliseu o recebesse, que Eliseu colocasse a mão sobre ele e esticasse o braço e dissesse: Naamã, você está curado, você está são, você está salvo. Ele esperava isso de Naamã, mas pelo contrário, Naamã não foi. Naamã mandou um dos seus aprendizes até a Naamã. Ficou lá na tenda. Naamã ficou ofendido com isso. Porque este homem não veio até mim e colocou a mão sobre a minha lepra e me curou, fez uma oração. É isso que Naamã disse. Por que ele não fez isso? Então eu vou embora. E foi embora, irritado, bravo. Porque Eliseu não foi até ele, somente disse: olha, meu aprendiz, vai lá e diz para ele: olha, vai e lava-te 7 vezes do Rio Jordão. Nem era nos rios da Síria, não. No Rio Jordão, tem que ser no Rio Jordão. E a sua pele será restaurada e você vai ficar curado da lepra. Então Naamã sentiu que foi insultado. Primeiro porque o profeta não foi até o encontro, não colocou a mão sobre a lepra, não orou por ele ali, não profetizou você está curado, não determinou você está curado. Então ele ficou já nervoso com isso, porque ele esperava isso. E depois porque mandou: olha, você agora tem que ir e banhar-se no Rio Jordão. E ele disse: ah, mas na Síria tem rios muito melhores que esse Rio Jordão aqui de Israel. Então ele se sentiu insultado. E ele disse: imaginei que ele sairia para me receber. Naamã disse. Ele imaginou que o profeta Eliseu sairia da tenda para recebê-lo, mas ele nem saiu. Qualquer um pode se lavar. Seria igual todo mundo, segundo Naamã. Mas Eliseu estava tentando virar o sistema operacional deste homem de cabeça para baixo. Quarta coisa, tem que acontecer se você quiser ter um encontro com Deus. Perceber a falência, a sua falência. Lembra, algum tempo atrás, de manhã, em uma de nossas devocionais, falamos sobre ser pobre de espírito, ser humilde de espírito. Naamã estava cheio de autossuficiência, ele precisava aprender mais uma lição. A Bíblia diz: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ninguém é justo, nenhum sequer. Quer dizer, estamos falidos e não temos nenhuma influência sobre Deus. Todos nós, toda a humanidade está falida. E não tem como pagar a sua dívida, de jeito nenhum. Eliseu está dizendo a Naamã: Naamã, a única maneira de você receber a graça de Deus é a mesma maneira que todas as outras pessoas recebem. Não é porque você é comandante do rei sírio, de um alto escalão, que vai ser diferente. Não. Da mesma maneira que fulano recebe, que não é nada, você recebe também. A graça de Deus para todos é da mesma maneira. Você terá que receber isso pela graça, pois todos são iguais diante de Deus. Você está perdido e só pode ser salvo pela graça. Quando Naamã recebesse a bênção de Deus, ele perceberia que não conquistou nada e que ele era igual a todas as outras pessoas. Eliseu vai abençoar Naamã. Ele vai curar Naamã. Mas no processo disso, ele mudará todo o entendimento de Naamã de como as pessoas devem se relacionar com Deus. Naamã foi curado. Ele ficou empolgado com a cura.
mas a maneira como ele foi humilhado para ser curado, a maneira pela qual ele teve que aprender a ir a Deus para a salvação pela graça, o levou a dizer assim: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Olha aí, ele foi curado. Ele desceu às águas do Rio Jordão 7 vezes. Ficou limpo. Sua pele ficou como de uma criança, diz o texto. E ao perceber isto, Naamã levantou a voz e disse assim: agora eu sei que no mundo todo não há um Deus como o Deus de Israel. Ele reconheceu o Deus de Israel. A quinta coisa que tem que acontecer se você quiser ter um encontro com Deus, mas eu vou adiantar, este ponto é um assunto para o próximo domingo, se Deus permitir. O quinto ponto fala sobre as marcas que você terá desse encontro com Deus. E em seguida, eu vou apresentar para você as razões para esse encontro, tá bom? Então, se você puder, domingo que vem, às 19 horas, aqui neste mesmo link, nós falaremos o restante desta mensagem. E eu quero compartilhar com você no domingo que vem. Então você já é o meu convidado para estar aqui comigo domingo que vem, se Deus assim permitir, para terminarmos essa reflexão sobre a história deste grande homem Naamã. Mas eu quero concluir esta parte aplicando a nossa vida nesta noite. Meu amigo, eu não sei como está a sua alma neste momento. Eu não sei. Eu não sei o quão bagunçado talvez esteja a sua vida. Mas saiba que existe cura no Deus de Israel. Existe cura no Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o quanto você está sofrendo agora, neste momento. Talvez você esteja tão distante de mim, muitos quilômetros longe, e você está aí ouvindo esta reflexão na palavra de Deus, e a sua alma está sofrendo, sua alma está machucada, o seu coração está ferido, você está chorando, sua alma se encontra em plena melancolia. Pode ser. Eu não sei o quanto você foi traído, machucado, mas eu quero dizer a você, olha, não deixe que isso amargue a sua alma. Creia no Deus que curou Naamã, o Deus de Naamã, o Deus de Eliseu. E no próximo domingo nós vamos ver um pouquinho sobre aquela escravinha, a menininha de Israel. Tem uma história muito linda sobre aquela menina. Ela que mostrou o profeta a Naamã. E nós vamos ver sobre isto. O Deus da serva, da esposa de Naamã. Meu amado, creia em Cristo Jesus. E reconheça que não existe Deus, como Naamã diz, não há Deus em toda a terra, exceto o grande Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Não existe outro Deus assim como o Deus de Israel. Ele sim pode curar a tua alma. Somente Ele. E isto é de graça. De graça. É um presente. Cristo Jesus morreu por nós. Sofreu por nós. Foi crucificado por nós. Para que nós pudéssemos ter o presente de Deus. Presente é de graça. Quando alguém te presenteia, você, pai, que recebeu o presente hoje, foi gratuito. De graça. Deus nos deu de graça. É um presente. Então é de graça. Desfrute deste presente. Somente Ele pode curar a tua alma. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida ricamente.